cameraman está atrasado. Bom dia, irmão! Bom dia! Animados? Amém! Então tá bom. Hoje eu vou fazer uma revisão da matéria. Vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos. Amém! E nós aprendemos sobre a revelação. Lá em 1 Coríntios 1:21, a Bíblia diz que o homem jamais poderia conhecer a Deus se Deus não tivesse se revelado. O homem jamais poderia conhecer a Deus. Então a ciência, a inteligência humana, não há nenhum meio que o homem de forma natural pudesse conhecer a Deus. O homem só pode conhecer a Deus se Deus se revelar. Então revelação nós aprendemos que é Deus se apresentando ao homem, Deus se deixando conhecer. Se Deus não tivesse revelado, o homem jamais conheceria a Deus. Entendeu ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá bom. E aí nós falamos que Deus se revelou de duas maneiras principais. Entendeu, Ana? A primeira foi a revelação geral. Ela não precisa de Bíblia. Deus se revela por meio da natureza. Salmo 19:1, Viviane, diz assim: os céus revelam ou proclamam o quê? A glória de Deus. Vamos falar junto? Os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, sem Bíblia, qualquer pessoa pode conhecer algumas coisas a respeito de Deus. Contemplando a natureza, nós podemos conhecer muitas coisas a respeito de Deus. Amém. Observando a história humana, podemos conhecer muitas coisas a respeito de Deus. O fato da pessoa ter uma consciência, né, que impede ela de ser totalmente imoral, revela alguma coisa a respeito de Deus. O fato de, em qualquer tribo indígena, em qualquer lugar do mundo, você ter grupos religiosos, também mostra que existe um desejo do ser humano de conhecer a Deus. Então Deus se revelou de uma forma geral. A revelação geral, ela não é capaz de fazer o homem ter um conhecimento pessoal de Deus. Ela não é capaz de responder ao homem: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas ela torna o homem indesculpável diante de Deus no dia do juízo. Lambeira a musiquinha, põe para nós lá. Ela torna o homem indesculpável diante de Deus no dia do juízo. Mas ela não é capaz de tornar o homem, de dar ao homem um relacionamento pessoal com Deus. Então Deus precisou se revelar de uma forma especial. Essa revelação especial, então, foi Deus se revelando, falando de forma direta, por meio de sonhos, visões, profecias, e principalmente pela pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que o Senhor Jesus é o que? Vamos ler lá? O que diz Hebreus 1 mais? Antigamente, havendo Deus falado aos pais pelos profetas. Leia para nós. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Vamos lá, Hebreus, a partir do versículo 1. Hebreus 1, verso 1. Lê para nós, Simone, fala, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pronto, então você vai continuar a ler Hebreus e vai descobrir que Jesus é o Deus entre nós, o Deus encarnado. Então tudo que Deus tinha para dizer a respeito de si, Jesus é a revelação máxima de Deus. Amém. Então não há mais revelação. O que Deus queria que nós soubéssemos acerca da sua pessoa já foi revelado. Não há possibilidade, a não ser na eternidade, de nós conhecermos algo novo a respeito de Deus. Então tudo que Deus queria mostrar a respeito de si, da sua pessoa, vontade,
das suas obras já foi, então, na pessoa de Cristo, concluído. Houve uma conclusão. Logo, hoje não há mais revelação. Lembra que nós falamos sobre isso? Lembra, Viviane? Está meio tristinha hoje, hein? Tá não? Está com fome? Tomou café? Tem certeza? Hoje não há mais possibilidade de Deus trazer uma informação nova acerca da sua pessoa. Tudo que Ele tinha a revelar acerca de si, da sua pessoa, da sua obra, da sua vontade, Ele já revelou. Mas se Deus tivesse revelado, não tivesse registrado essa revelação, ela teria se perdido. Então, nós tratamos de um outro termo que chama-se inspiração. O que é inspiração? É o registro da revelação. Então, inspiração tem a ver com o escrever, com o registro. Deus revelou e mandou que escrevesse aquilo que Ele revelou, para que ficasse em memória perpétua a todos os seres humanos, para que nós, hoje no século 21, pudéssemos conhecer aquelas coisas que Deus revelou lá no passado, escrito. Então a inspiração tem a ver com o Espírito Santo guiando o escritor para registrar sem erros a revelação. Mas nós aprendemos que nem tudo que está na Bíblia foi revelado, sim ou não? Sim. Nem tudo que está na Bíblia foi revelado, mas tudo que está lá é inspirado. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela. Então nem tudo que está na Bíblia, foi revelado. Existem coisas que foram pesquisas, não é? Lucas, por exemplo, fez uma pesquisa, mas o que foi registrado foi sob a supervisão do Espírito Santo. Então tudo que está escrito, Deus queria que estivesse, mas nem tudo foi Deus que revelou. Logo, nesse sentido, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem toda ela é revelada. Aí aquela perguntinha tradicional: a Bíblia é ou contém? Quando nós falamos que ela é, no sentido de inspiração, toda ela é palavra de Deus, mas como revelação ela apenas contém, porque nem tudo que está lá é revelado. Teve outras coisas que Deus revelou, mas não permitiu que fosse escrito, Então houve revelação sem inspiração, sem autorização para escrever, e houve muita coisa escrita também que não foi revelada, ok? Aí você me pergunta, tudo bem, houve a inspiração, os livros foram escritos, mas como é que eu sei que todos os livros que foram escritos, inspirados, eu tenho em mãos hoje? Aí nós falamos sobre o cano, lembra? Que são a lista de livros que foi se definindo. No Antigo Testamento, os livros eles foram adquirindo esse caráter de inspirados por Deus, de palavra de Deus. E quando Jesus veio, no tempo de Jesus, já havia fechado o cano do Antigo Testamento. Aqueles, quantos livros? Os 39 livros do Antigo Testamento já estavam fechados no tempo de Jesus. A Bíblia que Jesus usou já estava lá o cano fechado. Imagino eu que se tivesse algum acréscimo, algum erro, Jesus iria dizer: o livro de Deuteronômio vocês não aceitam ele não, porque ele não é palavra de Deus. Não, pelo contrário, quase que no Novo Testamento todo existe pelo menos uma citação de cada livro do Antigo. E aí eu vejo que era Jesus confirmando: olha, todos esses livros que você tem no cano do Antigo Testamento são realmente a palavra de Deus. Mas não está faltando nenhum? Não, está completa a lista. E no Novo Testamento também houve uma formação do cano, A igreja, os livros começaram a ser produzidos e levou-se algum tempo até que chegou-se ao consenso: esses livros são os livros inspirados por Deus. E aí o cano do Novo Testamento também foi fechado. Naquela época existiam vários livros, Vários livros, Evangelho de Judas, Evangelho de sei de quem, vários livros que não foram aceitos como parte do cano. A igreja, ela foi reconhecendo, a igreja daquela época foi reconhecendo aqueles livros que eram inspirados ou não, até que se chegou nessa lista quantos livros do Novo? Do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Aí esse cano se fechou, Então hoje nós temos uma lista determinada. Esses são os livros que Deus trouxe a sua revelação especial, foram inspirados, e hoje nós temos acesso a eles, e essa lista nós chamamos de cano. Então nós trabalhamos isso, não vamos entrar em mais detalhes.
Ah, mas existem aqueles livros que foram acrescentados Nós temos a Bíblia Católica, por exemplo, que tem alguns acréscimos de livros que na Bíblia Protestante, por exemplo, que nós utilizamos, nós não aceitamos eles como inspirados. Chamamos de livros apócrifos. Os católicos dizem que são deuterocanônicos. Aqueles livros que já faziam parte da Septuaginta, que não foram utilizados por Jesus, que os judeus não aceitam como inspirados, a Bíblia deles não tem esses livros, e que eles foram incluídos, basicamente reconhecidos, eles fazem parte do cânon do Antigo Testamento, no Concílio de Trento, lá por 1500 e tal, na época da Reforma Protestante. Aí esses livros que já vinham sendo usados até para conferir autoridade a algumas doutrinas que estavam sendo pregadas na Idade Média, eles foram incluídos no cânon. Então a Bíblia utilizada pelos católicos, ela tem alguns livros, é igualzinho, mas tem alguns livros que nós chamamos de apócrifos, né, que foram incluídos depois, que nós não aceitamos como parte do cânon, mas que está lá, que podem ser lidos, faz parte da história. Todos foram incluídos, foram escritos no período interbíblico, né, aquele período do silêncio, lá dos 400 anos de silêncio, e fazem parte do cânon católico, mas nós não reconhecemos a autoridade desses livros. Então nós trabalhamos sobre essa questão. E aí, uma vez que nós entendemos, falando sobre os erros que contém os manuscritos, né? Nós trabalhamos isso, falando assim que existem erros nos manuscritos, porque eles foram escritos lá em papiro e pergaminho, materiais perecíveis, precisavam fazer cópias e recópias, e nessas cópias e recópias aconteceram alguns erros de escritas, intencionais ou não, mas todos já estão catalogados, identificados. Nós fizemos alguns testes nas versões que temos em mãos de erros, né, que nós identificamos, erros, mas que não comprometem a doutrina, que são erros em partes, digamos assim, questões secundárias que não afetam a doutrina, nenhuma das doutrinas cristãs, que são identificados, e hoje nós temos muita segurança de que temos nas mãos boas versões, boas traduções, diversas delas, falando sobre as traduções bíblicas também, as melhores, as mais ou menos, qual que nós utilizamos aqui na igreja, e nós temos certeza que nas mãos nós temos a palavra de Deus, amém ou não? Amém. Logo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e você está com esse livro, que é uma tradução, uma versão, né, daquilo que é a palavra de Deus, logo a Bíblia tem autoridade. Olha essa palavra, a Bíblia tem autoridade em matéria de fé e prática. Nós não precisamos de nenhum livro de receita, né, falando o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Não existe nenhum homem que tenha autoridade sobre nós cristãos para dizer assim, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. A nossa autoridade está em Jesus Cristo, e ela passa por meio da sua palavra. Então a Bíblia é para nós a autoridade em matéria de fé e prática. Quando nós falamos em matéria de fé e prática, a que nós estamos nos referindo? Fé tem a ver com o quê? Fé tem a ver com o quê? Com a doutrina, né? E a prática tem a ver com o quê? Com os costumes, com a ética, a moral. Então tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós fazemos, ele tem que vir da palavra, porque ela tem autoridade em matéria de fé e prática. Se, por exemplo, na igreja cristã houver uma imposição, olha, você não pode fazer isso, aí você, mas está na palavra? A Bíblia está dizendo que isso é proibido? Não pode? Não pode? Se não tiver, não tem autoridade sobre você para que isso seja feito ou deixar de fazer. Porque a Bíblia, então, é a nossa autoridade em matéria de fé e prática. Amém ou não? Amém. Dá um amém mais forte para ouvir ali na câmera. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. E aí nós terminamos fazendo aquelas informações gerais, né, sobre a Bíblia, como que ela foi escrita, fizemos um panorama bíblico, de Gênesis até Apocalipse, falamos um pouquinho da história da igreja, e aí eu paro por aqui na nossa revisão, e aí nós começamos então a segunda lição de hoje, que é a respeito da pessoa
de Deus. Então, agora que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, agora que nós sabemos que crer nestas palavras é crer no próprio Deus, desobedecer essas palavras é desobedecer o próprio Deus, então agora nós temos uma fonte confiável. Fala comigo, fonte confiável. Fonte confiável. Depois que nós trabalhamos a respeito da doutrina da palavra, da bibliologia, agora nós podemos saber assim: eu quero conhecer a Deus. Onde eu vou extrair o conhecimento de Deus? Na Bíblia, na palavra, na revelação especial. Ela é a fonte confiável onde nós vamos extrair todo o conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Sem olhar aí no seu roteiro, eu te pergunto: o que você sabe a respeito de Deus? O que você sabe a respeito de Deus, Claudinho? Onipotente, onisciente, está em todo lugar, todo momento. O que você sabe a respeito de Deus, Edson? Gonçalves. Deus é tudo isso que ela falou. Criador dos céus, da terra. Meu Criador, meu Salvador. Certo. Silvano, o que você sabe a respeito de Deus? E as mãos de Deus controlam todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele é o Senhor. Muito bem. Viviane, o que você sabe a respeito de Deus? Hã? Tudo na nossa vida? A enfermidade, por exemplo, é Deus? É? Ele é o seu marido? Ah, ele te deu? É? Isso foi bom ou ruim? Ele caprichou no presente ou não? Então tá bom. Tá ouvindo aí, Léo? Depois você ouve a gravação aí. Compra um presente para dar para ele. Muito bem. Vamos então, nós sabemos muita coisa a respeito de Deus. Amém ou não? Amém. Qual que é o nome de Deus? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acusam os cristãos dizendo assim: nós somos o único grupo que chamamos Deus pelo nome. E há uma certa verdade nessa afirmação deles. De fato, nós que somos cristãos não sabemos chamar Deus pelo nome. E Deus tem nome. Então o que nós vamos aprender sobre Deus? Quando a Claudinha falou: Deus... O que você falou mesmo? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O que nós estamos falando sobre Deus? Dos seus, o quê? Atributos, das suas qualidades. Mas existem também, nós precisamos conhecer o nome, ou os nomes de Deus. Amém ou não? Amém. Mas precisamos conhecer também a respeito da pessoa de Deus. Quem é Deus? Será que Deus é uma energia? Será que Deus é como diz os panteístas, Deus é tudo e tudo é Deus? Aí eles estão dizendo assim: esse banco é Deus, você é Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Será que é? De fato, Deus é a natureza? Será que podemos adorar o sol, a lua? Porque se tudo é Deus e Deus é tudo, eu sou Deus, você é Deus, né? Então precisamos aprender corretamente o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Então, nós vamos aprender sobre a pessoa de Deus, vamos aprender sobre os atributos de Deus, vamos aprender sobre os nomes de Deus, vamos aprender sobre a Trindade, uma doutrina fundamental, essencial, é a coluna dorsal, podemos dizer assim, do cristianismo. É uma doutrina que distingue o cristianismo de todas as outras religiões, a doutrina da Trindade. E vamos aprender também sobre os planos de Deus, que Deus também tem os seus planos. E vamos aprender sobre as obras de Deus. Olha aqui, vamos relacionar aqui então. Está aqui, ó, Deus, fala comigo. Deus, o que nós vamos aprender sobre Ele? A sua pessoa, ou sua natureza, ok? Vamos aprender sobre os seus nomes, não necessariamente nessa mesma ordem. Vamos aprender sobre seus atributos. Olha aí, ó.
atributos. Vamos aprender a respeito da Trindade. O que é esse negócio? 3 deuses? Um Deus em 3 pessoas? Como é que é isso? Vamos aprender sobre a vontade de Deus. Vamos aprender sobre o plano de Deus. E depois vamos aprender as obras de Deus. O que Deus fez? O que Deus anda fazendo? O que Deus ainda vai fazer? São as obras de Deus. Aí eu pergunto, nós estamos, tudo que você sabe a respeito de Deus, nós estamos apenas colocando de uma forma lógica, organizada, sistemática. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Está comigo? Está comigo? Amém. Quer aprender sobre Deus? Vamos aprender? Vamos lá. Se você quiser estudar sobre o diabo, a gente também estuda. Você quer? Qual que é melhor? Falar do diabo ou estudar sobre Deus? Eu não quero saber de diabo, não quero saber de Deus. Amém ou não? Amém. Porque eu vou passar a eternidade conhecendo Deus. Agora, tem alguém que vai passar a eternidade conhecendo o diabo, né? Então, é bom já começar agora. Você quer começar agora? Quer, ô Vitória? Quer? Hã? Começar a conhecer ele, aí passar o resto da eternidade conhecendo e se relacionando com ele? Quer ou não? Quer? Não? Por quê? Hã? Por que, Claudinho? Quer? Quero saber. Vamos, Regina, vamos conhecer a Deus então? O que a Bíblia diz a respeito de Deus? Vamos lá. Família. Atenta aí. Vamos lá. Lander, está aprendendo aí ou você está pensando em outras coisas? Hã? Foco. Foco. Muito bom. A teologia, fala essa palavra comigo, teologia. Teologia. A teologia, ela é aquela ciência, aquela área do conhecimento que estuda a pessoa de Deus. É uma palavra grega, certo? Que já nos fala que veio. Então, ó, Theo. O que te lembra assim? Só de ouvir essa palavra. Theos. Lembra de quê? Hã? Deus. E logia? Logia é aquele negócio que a Simone tem lá, uma logia, onde ela vende produto de limpeza, produto de beleza, é isso? Hã? Não? Então lojinha não é o que tem lá para vender os produtos? Hã? Então, teologia é o estudo da lojinha, não é não? Estudo do comércio, não? Cláudia é doida para abrir uma lojinha. Aí hoje ela vai estudar a teologia. O que você acha, Cláudia? Oi? Ah, ela quer lojona, é isso? Então o que é logia? O que é logia? Vocês estão falando com base no quê? Está escrito aí. Ana, o que é teologia então? Estudo. Então vamos pensar que teologia tem a ver com o estudo. Então seria aquela ciência, seria aquela área acadêmica que estuda a respeito da pessoa de Deus. Então a teologia que vai dar conta então do estudo da pessoa de Deus. Nós vimos aí que a própria palavra, né, uma conjugação de 2 termos gregos, theos é Deus e logos, que é o estudo, o conhecimento, enfim. E aí, ó, nós vamos estudar sobre a existência, a pessoa, a natureza, os nomes, os atributos, a vontade e as obras de Deus. O texto de Atos 17, 28, está escrito aí no nosso roteiro,
Atos 17, 28, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Mais uma vez. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Mais uma vez. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele quem? Nele quem? Deus. Olha, pensa comigo, reflete um pouquinho sobre esse texto. Pois nele, em Deus, pois em Deus nós vivemos. Em Deus nós nos movemos. Em Deus, ou por causa dele, nós existimos. Irmão, quanto tempo o homem consegue ficar sem comer comida sólida? Quanto tempo? Quanto tempo um homem conseguiria ficar sem comer? O ser humano consegue ficar sem comer? Quanto tempo você consegue ficar sem comer, Claudinho? Quantas horas você consegue ficar sem comer? Quanto tempo um homem, um ser humano, consegue ficar sem comer, sem ingerir alimento? Semana. Hã? 3 semanas. Não, sem menina. Alimento sólido, 3 e 5 dias. Jesus ficou 40 dias. Moisés ficou 40 dias. Acho que Elias também ficou 40 dias. Então, vamos imaginar quanto tempo uma pessoa, um ser humano, consegue ficar sem ingerir uma comida. 40 dias. E sem água? Quanto tempo que ele consegue ficar sem ingerir água? Não, água não faz parte do jejum. Quanto tempo o ser humano consegue ficar sem ingerir água? 3 dias. Quanto tempo, quantos dias você consegue ficar sem respirar? Aí nós já passamos para o quê? Minutos. Quantos minutos um ser humano consegue ficar sem respirar? Hã? 5 minutos? 10 minutos? Né? 10 minutos. Estou dizendo o máximo que. Pensa comigo, ó, 40 dias sem comer, você consegue sobreviver, sim ou não? Sim, sim. 3 dias você consegue sobreviver sem água, sim? Sim. 10 minutos, estamos arredondando, chutando, 10 minutos você consegue ficar sem respirar. E quanto tempo você consegue ficar sem Deus? 10. Nem um segundo. Então aqui nós aprendemos uma coisa sobre Deus. Se faltasse o oxigênio, o que aconteceria conosco? Em quanto tempo? Se todo o oxigênio fosse tirado da Terra, assim, quanto tempo que ia sobreviver todos esses bilhões de habitantes? 10 minutos. Estaria todo mundo morto. Se não tudo que você plantasse, não houvesse mais alimento, todo o alimento da terra acabou. Quanto tempo a gente iria sobreviver? 40 dias. A água não é mais brincadeira da Copasa, cada gota conta, mas toda a água do planeta se extinguiu. Quanto tempo nós iríamos durar? 3 dias. Mas eu pergunto para você, volte para o texto e leia o que diz lá. Pois nele vivemos. Sem Deus, se Deus retirasse a sua mão de sobre nós, quanto tempo você acha que você duraria? Quanto tempo você duraria? Presta atenção aqui, quanto tempo você duraria? Então, aqui a gente já começa aprendendo que nós somos o que de Deus? Dependentes? Só dependentes?
Nós somos dependentes de Deus, só isso? Não, nós somos o quê? Totalmente dependentes de Deus. Adiantaria ter dinheiro? Adiantaria ter ciência, tecnologia? Adiantaria todo o conhecimento humano se não houvesse oxigênio? Se não houvesse alimento? Se não houvesse água? E aí eu pergunto para você, todo esse conhecimento, tudo isso, sem Deus, também não é possível a existência humana. Amém ou não? Amém. Então diga assim, nós somos totalmente dependentes de Deus. Fala mais uma vez, nós somos totalmente dependentes de Deus. Você entendeu? Uma coisa que nós vamos aprender aqui, Simone, que Deus é o único ser totalmente independente. Deus não depende do ar, da comida, da água. Deus é independente. Então você já aprende aí uma coisa a respeito de Deus. Deus é independente. Nós somos dependentes. Nós somos dependentes. Você fala assim, nós dependemos uns dos outros até. Nenhum homem consegue viver na solidão absoluta. Consegue? Ele pira, fica doidão. Não consegue viver na solidão absoluta. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos do alimento, da água, do ar, e dependemos totalmente de Deus. Por isso Paulo escreveu esse texto dizendo aqui, pois nele vivemos. Lê comigo aí mais uma vez agora. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém ou não? Amém. Então eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 1, verso 1. Eu vou pedir a Simone para abrir Gênesis 1, verso 1. A Pâmela vai abrir em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Rogério, abre para nós em Jó 11, verso 7. Vamos deixar os versículos bíblicos aqui preparados. Edivânia, Salmo 145, verso 3. Edson, Salmo 139, verso 6. Romanos 11, 33. Está comigo aí? Jeremias 9, 23 e 24. Dá para ler? João 17, 3. Malu, 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27. Silvano, está comigo aí? Estou. Êxodo 3, 14. Aí aonde, não? Casa dos caras, não? Fica aqui. Êxodo 3, 14. Ok? Vamos pedir aqui, irmã Regina, João 1, 18. Mamine, Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. João 1, 18. Viviane, Deuteronômio 6, 4. Edson Gonçalves, Isaías 44, 6. Na sequência, Isaías 44, verso 6. Claudinha, Jeremias 23, 23 e 24. Giovanni, Isaías 40, 25 a 28. Mateus, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. E aí, por enquanto, nós paramos aqui. Muito bem. Vamos apagar aqui. Como é que a Bíblia começa? Vamos ler lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio. Fique de pé, é bem alto para nós, Simone.
Todo mundo ouviu, vai lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Fala de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gente, todo mundo vai repetir com você. Repita comigo, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma salva de palmas, Simone. Como é que a Bíblia começa? Tentando provar a existência de Deus? A Bíblia já começa tentando provar a existência de Deus? Não. Sim ou não? Não. Não. Ela já parte do princípio que Deus existe e pronto. Como que ela começa dizendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós já ficamos diante de uma questão. Algumas pessoas perguntam assim: como é que você prova a existência de Deus? Como você prova a existência de Deus? A Bíblia não tenta provar. Eu digo para você assim, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela já começa dizendo, ela já afirma que Deus existe e pronto. Aí olha que texto interessante, Hebreus 11, verso 6. Lê para nós, Pamela. Fica de pé e lê bem altão para aquela turma lá. Vira para trás. Vira para... Isso. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Lê de novo e pede a turma para repetir. Pamela, vai. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ok ou não? Ok. Pensa comigo. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Sim ou não? Sim. Ela já afirma simplesmente. O que eu digo para você é que nós não estamos aqui para filosofar a respeito disso. Nós estamos para estudar as doutrinas bíblicas. Como a Bíblia já afirma a existência de Deus, e nós já chegamos ao consenso de que ela é a palavra de Deus infalível, então nós já estamos partindo de um documento que é fonte de autoridade para nos ensinar a respeito da pessoa de Deus. Então, o que nós temos a dizer? A Bíblia afirma a existência de Deus. Ela não tenta provar, mas ela vem dizendo assim, que você que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Então, essa é uma questão de fé. Sim ou não? Sim. Eu não preciso tentar provar para alguém que Deus existe. É uma questão de fé. Eu preciso crer que Deus existe. Se eu creio que Deus existe, logo, tudo mais que nós vamos falar aqui, em matéria de fé, não é de discussão, não vamos entrar em discussão filosófica, né? Existiram vários teólogos e filósofos que tentaram, por diversos argumentos, como cosmológicos, ontológicos e por aí vai, tentando provar a existência de Deus. Eu não tenho competência para isso, não vou tentar fazer isso. Nós já partimos do texto bíblico. No início criou Deus. Aí você, mas quem é Deus? De onde Ele veio? Quem garante que Ele existe? A Bíblia pressupõe que Ele existe e acabou. Amém ou não? Amém. E o texto de Hebreus diz: aquele que se aproxima dele tem que crer que Ele existe. Então, a existência de Deus, ela está mais ligada à matéria de fé e não propriamente da razão. Embora pela razão também você consiga filosoficamente tentar provar a existência de Deus. Mas do mesmo jeito que não tem como fisicamente ou humanamente, matematicamente falar assim, Deus existe, você também não tem como falar matematicamente dizendo Deus não existe. Então, é matéria agora de fé e não de ciência. Ok? Claudinho, beleza? Então, mas se você observar a natureza que revela a pessoa de Deus,
Se você observar a natureza, se você crê, e se você tem a Escritura como palavra divina revelada, você então tem prova mais que suficiente da existência de Deus. Aí eu pergunto para você então, que o cristão, ele aceita a existência de Deus. Nós não estamos aqui para questionar a existência de Deus. Sim? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não preciso, o bom é que eu já parto do pressuposto que todos que estão aqui creem na existência de Deus. Então eu não preciso ficar filosofando para tentar convencer vocês. Isso para mim é ótimo, né? Porque eu teria a maior dificuldade, seria uma aula muito chata, ficar aqui debatendo com o público, por exemplo, que não crê na existência de Deus, que tem dúvidas sobre a existência de Deus. E agora nós teríamos uma aula então para tentar provar por A mais B que Deus existe. Como não é esse o caso, nós já partimos então do pressuposto que cremos na Bíblia e cremos na existência de Deus. Amém ou não? Amém. Dá um amém mais forte. Amém ou não? Amém. Legal. Então nós lemos o texto de Gênesis, que já começa dizendo: Deus criou. Acabou. E lemos o texto de Hebreus que diz: você tem que crer que Deus existe. Aí eu chego à conclusão: eu não gosto desse tipo de debate. Deus existe, Deus não existe. Porque eu creio que Ele existe. Amém. E como para mim é uma matéria de fé e não de lógica, nem de filosofia, nem de ciência, para mim já é um fato estabelecido. Amém ou não? Amém. Então vamos fazer uma bagunça. Amém ou não? Amém. Tem alguém que tem dúvida sobre a existência de Deus? Aqui, nesse auditório? Tem? Viviane, isso para você é um problema? O censo do IBGE, pensa comigo aqui, ó, o censo do IBGE, ele mostra que, me falhou a memória aqui, mas assim, é menos de, caramba, depois eu confirmo essa informação e passo para vocês, mas é menos de 5% do censo do IBGE de 2010, que saiu lá o censo no quesito religião. Aí tem lá, eu estou falando assim bem de memória, a memória está meio fraca, viu? 75% da população brasileira se declarou católico, entre católico romano, católico brasileiro, católico ortodoxo grego. Digamos que 75% da população brasileira se declarou católico. E o católico é cristão, crê na existência de Deus. 20 lá, talvez 20% se declarou evangélico, protestante, etc. Que também é cristão e crê na existência de Deus. Aí tem as várias religiões, judeus, espíritas, o resto da turma lá que vai mais um restante dos porcento. Aí sobra lá uns de 5 para baixo da população que se declara assim: eu não creio na existência de Deus, eu sou arreligioso, eu sou ateu. É uma margem bem pequena, existe, né? Mas é uma margem bem pequena. Então pensa comigo, o Brasil, se você for considerar católicos e protestantes e entrar também os espíritas e tal, ele é mais de 90% da população cristã que crê na existência de Deus. 5% para menos seria aqueles que se declaram assim, totalmente ateus. Eu não acredito que Deus existe. Então, para nós aqui, pelo menos no Brasil, não é um grande problema o fato de terem pessoas que dizem: eu não acredito na pessoa de Deus. Porque 95% da população acredita. Aí o nosso problema é agora o seguinte: o que nós cremos a respeito da pessoa de Deus, né? Então nós não temos problema em falar assim, vamos argumentar com aquela pessoa que diz não crê em Deus. Não, 95% da população crê em Deus. Aí o que vem depois é: que Deus é esse? Como diz a música lá, que Deus é esse? Que está tão perto e que fez o seu projeto no deserto. Lembra da música? Já ouviu essa música? Mas a verdade, essa, mano. Então, a nossa dificuldade não é
em relação a provar a existência de Deus. É saber assim, será que o Deus que esses 95% brasileiros acreditam é o Deus da Bíblia? Aí é outra história. Então, nosso negócio não é tentar provar a existência de Deus, é saber assim, será que o Deus que os 95% de cristãos que se declararam cristãos aqui no Brasil, eles creem no Deus da Bíblia? É esse Deus? Então vamos lá. Gostaria que você, Rogério, lesse para nós Jó 11, verso 7. Fique de pé e lê para nós. Jó 11, 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta. Lê de novo para nós. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição de Todo-Poderoso? Do Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. Isso. Eu queria que alguém lesse uma outra versão aí para nós. Jó 11, verso 7. Pode sentar, Rogério. Obrigado. Uma outra versão aí, vai lá. Você consegue prescrutar? Isso, mas precisa ser ouvido, Simone. Vai lá. Você consegue Vai. Você consegue percrustar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Que a sua está diferente? Lê para nós aí. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Isso, essa para mim ficou melhor. Olha o que Jó 11, 7 diz. Lê de novo. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus? Então olha aí. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus? E conhecer completamente o Todo-Poderoso? Você pensa que pode conhecer completamente o Todo-Poderoso? É uma pergunta. Aí qual que é a resposta? Qual que é a resposta, Mateus? Qual que é a resposta, Mateus? Qual que é a resposta, Luiz? Qual que é a resposta, Landa? Lê de novo. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Não. É possível conhecer completamente o Todo-Poderoso? É possível ou não? Na terra, não. Hã? Na terra, acho que não. Você acha que nós podemos conhecer Deus plenamente? Eu acho que não. Com base lá em João, que ele fechou. Só aí a gente já vê, né? Tem coisas a respeito de Deus que a gente talvez vai conhecer na eternidade, né? Viviane, o que você acha, Viviane? Nós, seres humanos finitos, podemos conhecer o Deus infinito, todo-poderoso? Completamente? Não. Então nós chegamos aqui à conclusão, baseada nessa pergunta de Jó, que nós, seres humanos, não podemos conhecer a Deus plenamente. Nós somos seres humanos finitos, Deus é um ser infinito. Logo, nós não podemos conhecer Deus em toda a sua plenitude, porque senão nós seríamos deuses. Aí você fala assim, então, já que eu não posso conhecer a Deus, vamos acabar a escola dominical e ir embora para casa. O que eu estou fazendo? Nós não podemos conhecer a Deus totalmente, mas existem muitas coisas a respeito da pessoa de Deus que nós podemos e devemos conhecer. Entendeu? Nós não podemos conhecer toda a plenitude de Deus, mas existem muitas coisas a respeito da pessoa de Deus que nós podemos e devemos conhecer. Salmo 145, verso 3. Vai lá.
Senhor Deus é grande e merece receber louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Mais uma vez, Edvarino. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Qual que é a resposta? Quem pode compreender a sua grandeza? O que você responderia? Quem pode conhecer a sua grandeza? Ah, irmão, responde uma pergunta. Ninguém. Lê para nós aí o Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Lê mais uma vez, Edson, por favor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Gente, você vibra com a palavra de Deus ou não? Ou para você é só uma aulinha acadêmica? Você vibra com a palavra? Sim, sim. Não está parecendo, não. Vocês estão vibrando com a palavra? Sim. Lê de novo esse versículo. Olha que versículo tremendo. Você entendeu? Tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Olha aí, o que o salmista está... Não sei se você está vivo. O salmista está falando. Esse conhecimento a respeito da pessoa de Deus é maravilhoso, é muito grande. Eu não posso atingir. Eu não consigo alcançar. É demais para mim. É algo que me faz vibrar e falar assim, gente, é como se fosse assim, eu estou com um baldinho, né? Um baldinho diante do oceano. E aí, toda hora eu vou lá e tiro um baldinho e falo assim, o que você está fazendo, meu filho? Eu estou tentando secar o oceano. Tem jeito? Não mais. Então imagine que conhecer a Deus é mais ou menos isso. Você tem um baldinho. E aí todo dia você vai lá com o baldinho tentando encher, tentando esvaziar o oceano. Você vai conseguir? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Eu estava além do nosso alcance. É elevado demais. Então conhecer a Deus, o conhecimento de Deus é mais ou menos isso. É algo, imagine assim, na nossa exemplo humano, nosso exemplo humano, é um oceano e eu tenho um baldinho que eu encho e esvazio, e encho, esvazio, e encho, esvazio, mas o oceano não faz nem cosquinha, né? Você fala assim, não, está só baixando a água, está só baixando. Não, nem faz cosquinha. Então, é isso que o salmista está dizendo. Leia agora, Edson, mais uma vez. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. É grande demais. Então, gente, quando nós estamos estudando sobre Deus, nós não estamos falando de merrequinha, estamos falando de imensidão. Imensidão. Você já parou simplesmente, Claudinha, para imaginar a imensidão do universo? Olha aqui, ó. Um dia eu estava lendo não sei quem mais, que a memória está fraca, né? Mas eu estava lendo em algum lugar, alguém que falou assim, que se você pegasse a Terra é um dos planetas da galáxia aqui, do sistema solar que nós conhecemos e que nós estamos. A Terra é um dos planetas, dos menorzinhos. É um dos planetas, é um cisquinho no meio da galáxia. Então, pensa comigo. Se não me engano, a nossa galáxia chama-se Via Láctea. Via Láctea. Então, a Terra é um dos planetas que compõe o sistema solar, que está na galáxia chamada Via Láctea. A galáxia Via Láctea é uma das centenas de milhares, imagina, centenas de milhares de galáxias que existem no universo. E aí, foi dito que se você pegasse o nenenzinho que acabou de nascer, coloca numa nave espacial, o neném nasceu, você coloca numa nave espacial e fala assim,
Nenenzinho, vai dar um passeio na Via Láctea. A nave espacial na velocidade da luz. Velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe com quantos quilômetros que o Ayrton Senna morreu batendo lá naquela curva lá do Tamburello? Isso mesmo? 300, em torno de 300 quilômetros por hora. Não estou falando de 300 quilômetros por hora, estou falando de 300 mil quilômetros por hora. É a velocidade da luz. Por segundo, desculpa. A velocidade da luz. Essa navezinha, então, você põe no nenenzinho e ela vai na velocidade da luz para dar uma voltinha na Via Láctea. Você sabe que quando essa nave na velocidade da luz conseguir dar a voltinha na Via Láctea e chegar aqui, sabe quantos anos que esse nenenzinho vai ter? 100 anos. 100 anos. Ele nasceu, pôs na nave, velocidade da luz, voltinha, um passeio na Via Láctea, chegou aqui, ele tem 100 anos. Imagine a grandeza dessa galáxia. De você pensar assim, a Terra é o planetinha menor, é só um cisquinho na Via Láctea. Agora, eles falam que uma galáxia como essa, a Terra, é só uma das centenas de milhares de galáxias. Gente, você consegue tentar assim parar e imaginar a imensidão do universo? Você já tentou parar assim para imaginar a imensidão do universo? De pensar que o planeta Terra, nosso planeta, é um cisquinho, é como se fosse um grão de areia. Você pegar a areia da praia lá de onde? De Copacabana, as areias da praia de Copacabana, de Cabo Frio, que é onde eu já fui, né? Em Cabo Frio, aquela areia branca, se você pegar aquela imensidão de areia e falar assim, pega um cisquinho, um grãozinho daquele, e fala assim, a Terra, o planeta em que nós vivemos, é um cisquinho no meio do universo. E você fala assim, dentro daquele cisquinho tem um monte de grãozinho lá dentro que chama ser humano. Eu falei isso só para você tentar imaginar assim, a grandeza do universo. E você pensar que há um texto da Bíblia que diz que os céus e os céus dos céus não podem conter a Deus. Deus está além do universo. Você fala assim, gente, para nós imaginar o universo a gente fala de números astronômicos. As máquinas de calcular não são capazes de calcular o tamanho, a distância, porque é número demais, é imensidão. E aí a Bíblia vem e diz assim, que Deus, ele é maior, ele está além do universo. É como se fosse o universo, é só um tapetinho para colocar os pés. Você conseguiu imaginar a grandeza de Deus? A imensidão do Deus que você serve? Você vai ficar perdendo tempo estudando sobre o capeta, o Satanás, o diabo, que é uma criatura de Deus? Nós vamos passar a eternidade, depois nós vamos aprender sobre isso, nós vamos passar a eternidade conhecendo esse Deus imenso e grandioso. Aí agora a gente lê esse versículo e diante do que eu falei você vai poder maravilhar-se e dizer assim, lê Edson mais uma vez esse versículo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado não posso atingir. Glória a Deus. Aí você fala assim, você quer esse cisquinho, tendo um cisquinho que está no universo, de um Deus grandioso e imenso. Você fala assim, você vai poder conhecer tudo a respeito de Deus? Romanos 11, 33. Leia para nós aí, Romanos 11, 33. Que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como é impossível nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Amém. Tal conhecimento, lê mais uma vez aí, tá aí. Que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como é impossível a nós compreendermos suas decisões e os seus caminhos. Isso.
Para nós é impossível conhecer as decisões que Deus tomou nos seus caminhos. Difícil. Aí eu digo para você, então, nós chegamos aqui num consenso. Manu, fecha comigo. Nós chegamos num consenso. Não dá para conhecer a Deus na sua plenitude. Amém ou não? Amém. Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Mas existem muitas coisas que nós podemos conhecer a respeito de Deus. Sim ou não? Sim. E aí nós queremos conhecer. Vamos lá. Jeremias 9, 23 e 24. O Senhor diz: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direto do mundo. Estas são as coisas que me aguardam. Eu sou o Senhor, estou falando. Eu sou o Senhor, estou falando. O forte, né? O patolão lá, vai ficar se gloriando a sua força. Lembra do Rambo, que era o Sylvester Stallone? O cara bombadão, fortão. Agora tá dando uma murchadinha, né? Ficando feinho, pelancudo, buchimento. Porque a força se esvai. A gente vai ficando. Antes, Silvano, você era, né? Cabeludo, bundudo, né? Aí depois a bunda vai murchando, o cabelo vai caindo, os peitos também, né? Não é isso? Tá caindo tudo, os dentes, né? Pensou? Tá lá caindo o dente. Você vai dormir, tem lá um copo de massa de tomate com aquela coisa assim, dando um sorriso pra você, e você acorda. Bom dia! Eu me lembro, né? Contando aqui, conta pra ninguém não. Mas eu não sei se era meu pai ou minha mãe que usava as duas dentaduras debaixo do cílio, que os dentistas de antigamente, né? Só arrancava dente, o cara só sabia arrancar dente. Então tinha um alicate lá, uma botina, você chegava, sentava na cadeira dele, ele metia o pé no seu peito, pá, o alicate arrancava os dentes, não era assim? Então o dentista, hoje o dentista abomina, na verdade o odontólogo, né? Ele herdou esse nome horrível, né, de dentista, mas é o odontólogo de hoje. Você chega com aquele dente podre, fedorento, ele vai restaurar, né? Ele abomina arrancar, extrair, o negócio é restaurar. Mas antigamente o dentista só sabia o que? Arrancar. Aí às vezes a pessoa novinha, né, não tinha aquele negócio de... O que fazia antes de ter parte de dente, o Claudinho? Como é que era? Hã? Cinza. Folha de goiaba. Pegava cinza e passava? Fumo. Fumo? É. Pegava o fumo e passava? É. Ficabornado. Olha que coisa horrível, né? Você queria viver nesse tempo, Manu? Sabão? Eu não queria não, odeio. Sabonete, quando não tinha sabonete, o que eles passavam? Sabonete? Não, antes do sabão, antes de inventar o sabão, o que usava? Folha de goiaba. Tudo era folha de goiaba? Folha de goiaba. Folha de goiaba. Limpa. Quando vivia, não tinha papel higiênico, o que fazia? Folha de goiaba. Folha de goiaba. Que coisa horrível. Já pensou? Você quer viver nesse tempo? Essa bunda, né, irmão? Você queria viver nesse tempo? Não tinha escova, não tinha pasta de dente, não tinha sabonete para ficar cheirosinho. Os dentes caíam tudo. Aí chegava ali pra igreja, tinha um buraco. O banheiro, eu peguei aquela época que você ia do lado de fora da casa, era só um buraco, uma fossa, você chegava lá e caía aquele. Caía os tolosos na fossa e enchendo. Aí eu não sei o que acontecia quando chegava. Quando chegava aqui aí às vezes o dono da casa chegava, ó, essa aqui já tem que passar uma faixa amarela e abrir outra que já encheu, já deu o que tinha que dar. Que
coisa horrível. Ah, já é a época do pinico, lembra? Você tinha um lá debaixo da cama, aí você tinha o de plástico e o melhor que era aquele de louça, hein? Você já usou aquele de louça, não é não? Não tinha o de louça? Esmaltado! Esse era para quem tinha mais dinheiro. O pobre comprava aquele de plástico amarelinho, azulzinho. Tinha lá debaixo. O que você fazia com o pinico? Chupava, né? O que você fazia? Deixava igual. Como se do lado de fora? Quando você ia levantar, você assustava, pisava. Olha aqui, Claudinha, você acordar na hora de manhã, em vez de ir na fossa lá do lado de fora da casa, você usava no pinico. Mas o pinico era para fazer xixi. Mas de vez em quando eu estava andando de barriga e tal. Aí no outro dia você pegava o pinico, ia lá e tirava o xixi. Mas enquanto estava dor de barriga? E ficava embaixo da cama? É longe da casa. E quem fazia para limpar? Não tinha papel higiênico. Foi de goiaba. Jornal? Quantos pés de goiaba? Papel de... Giovanni, você já limpou esse papel de carne do açougue? Vinha letrinha, pastor, vinha letrinha dele. Você lia. Eu me lembro. Você chegava lá no açougue para comprar. Ó, eu lembro assim, o açougue, primeiro que tinha aquele balcão altão, né? Não sei para quem tem aquele açougue com balcão altão. Aí meu pai, na pobreza, né? Na miséria danada assim de pobreza, me chegava, me dava assim uma micharia, falava, só fim de semana, vai lá no açougue e compra um quarto de quilo de carne moída. Um quarto de quilo de carne moída. O que é um quarto de quilo de carne moída? 250 gramas. Aí eu chegava no açougue lá, baixinho, né? Aquele balcão altão. Aí quando eu chegava lá, miudinho, todo bucho bentinho, com merrequinha para comprar um quarto de quilo de carne moída. Aí chegava a gente lá, falando com o açougueiro, dá 10 quilos de carne aí, desce aí essa costelinha. Ó, me dá aí meia banda de porco. E o açougueiro, e você? Ah, me dá aí meia banda de porco. E você? Ah, pode me dar 10 quilos aí de alcatra e tal, os bifes, não sei o quê. Aí depois, e você, menino? 4 quilos de carne moída. O senhor não alcançou o açougue. E outros que não alcançaram o açougue. Era pior ainda, era a banca lá. Mas aí, Malude, ele pegava, moía a carne e punha num papel. Lembra disso? Um papel grossão, que depois o sangue ia pingando e aquele negócio escorrendo. Aí você metia debaixo do braço aqui e levava para casa. Aí quando chegava lá, tirava a carne e o papel você usava no banheiro. Usava o papel no banheiro. Mas na hora que usar aquele papel grossão, dava um trabalho, né? Ainda ficava ali uma lembrança da carne moída. O jornal, né? O jornal. O pão, você lembra do pão? Lembrando, mas eu não lembro disso. Lembra do pão? Você comprava uma bisnagona e vinha só com um papelzinho assim no meio? Que aí você comprava, colocava aqui debaixo do braço, quando chegava lá o pão partia no meio, porque, né? Murchou. Só queria voltar para essa época? Eu de jeito nenhum, pai. Por que, Malu? Não, eu gosto nem de lembrar. Nem lembrar, né? Nem lembrar. Nem de lembrar dos colchão, que era aquelas palhas de palha. Colchão de palha que você deitava cachorro. Tinha também historinha, né? Depois foi evoluindo e virou colchão de mola, né? Mas aquelas molas antigas que de vez em quando furava o colchão e espetava você assim. Eu já lembro desse tempo, hein? E eu dormia em beliche. Aquele colchão parecia um pastelzinho. Ele enfiava dentro das casas. Entrava assim nas madeiras. E aí durante muito tempo, eu acho que até os 13 anos, eu fiz xixi na cama. E eu dormi na cama de cima. Aí eu estava deitado lá. Aí eu sonhava que tinha uma árvore. Aí aquela árvore me chamava. Vem, Jair, vem fazer xixi. Está escondendo. Eu chegava naquela árvore assim e fazia aquele xixi. Ei, Jorge, tá aí.
Enquanto isso, minhas duas irmãs deitadas na cama de baixo, uma para baixo, outra para cima, sonhando que estava chovendo. E eu sonhando fazendo xixi na árvore, e ela sonhando que estava chovendo. E de repente era quentinho, né? Quando eu estava fazendo frio, estava quentinho, mas daí a pouco aquele negócio gelava, você escolhia só um cantinho assim, você deitava, aquele negócio gelado. E minhas irmãs acordavam assim no início, aquela chuva quente, né? Gente, tá chovendo, mas tá quente essa chuva. E quando elas acordavam, olhavam para cima, que coisa terrível. Pobreza não é muito bom, né? É não. Hoje é bom de lembrança, né? Mas muita pobreza não é bom, né? Por que eu estava falando isso? Por que, né? Porque o filme você passou há mais tempo. Então, mas por que ele está falando? Saber que Deus é grande. Vocês falam da ditadura do seu pai. Ah, da ditadura. Mas por que da ditadura? Lembra? Dentista. É do dentista que está chegando. É. Nem sei mais. Tá chegando. Ah, sim. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ele está chegando nisso. Mas enfim. Mas me dá curiosidade saber, né, essas coisas. As pessoas acham que a vida agora é que está difícil. Difícil é no passado, né, pastor? Hoje nós estamos aí nadando. Não tinha presto barba para fazer a barba, né? Foi de Goiás. Mas vamos lá. O texto que a Vitória leu, Vitória, vira o microfone contrário. Isso. O texto que a Vitória leu disse assim: o forte não se glorie na sua força, o sábio não se glorie na sua sabedoria. Você quer uma coisa para você se gloriar? Aí eu pergunto: quer algo para você se gloriar? Glorie-se no conhecimento de Deus. Olha que maravilha. Amém ou não? Amém. Glorie-se em conhecer o Senhor, seu Deus Todo-Poderoso. Amém ou não? Amém. Então, você quer ter algo que você fala assim: disso eu me orgulho. De quê? Da sua força? Não. Da sua beleza? Não. Do seu dinheiro? Não. Da sua sabedoria? Não. De quem você se orgulha? Eu me orgulho de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém ou não? Amém. Lê de novo aí, Vitória, esse versículo. Lê para nós. Jeremias 9, 23 e 24. O Senhor diz: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou o Deus do amor e faço o que é justo, é direito do mundo. Essas são as coisas que me agradam. Me agrada. E eu, o Senhor, estou falando. Maravilha, né? Você quer se orgulhar muito de conhecer o Senhor. Amém ou não? Amém. João 17, verso 3. Um outro texto maravilhoso. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheça também Jesus, que enviastes ao mundo. Olha aí, Jesus falou que vida eterna é conhecer a Deus. Olha, Jesus falou, você entendeu aí, que vida eterna é conhecer a Deus. Mas olha, você pensa que vida eterna é duração? Você está pensando na duração da sua vida? Não. Jesus falou assim: vida eterna é conhecer a Deus. E essa palavra conhecer na Bíblia, ela sempre está ligada à relação sexual. O homem com a sua mulher. Por exemplo, quando você lê lá o Antigo Testamento, diz assim: Adão conheceu a Eva e eles tiveram Abel ou Caim. Aí você, mas Adão conheceu a Eva e nasceu lá Abel. Adão conheceu a Eva e nasceu Caim. Esse conheceu aí está ligado ao quê? Ao sexo. Intimidade. A intimidade, é o ato sexual. Olha o que Jesus está dizendo: que a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. O que você interpreta disso? Que vida eterna, de acordo com Jesus, é o quê? A intimidade, a relação íntima com Deus. Então,
Conhecer a Deus é vida eterna. Relacionar-se intimamente com Deus é o que Jesus chama de vida eterna. Então, vale a pena nós conhecermos a Deus. Amém ou não? Amém. Muito bem. Aí eu digo para você, tudo que a Bíblia estiver ensinando a respeito de Deus nos interessa, sim ou não? Sim. Então, se não dá para conhecer a Deus em toda a sua plenitude, existem coisas que nós podemos e devemos conhecer a respeito de Deus, não é isso, Simone? Aí, por exemplo, nós vamos aqui conhecer a natureza de Deus. Quem é Deus? Nós vamos conhecer os atributos de Deus. Quais são as qualidades de Deus? Nós vamos conhecer os nomes de Deus. Como é que Deus é chamado? Qual o nome de Deus? Outra coisa, vamos conhecer a respeito da Trindade. Vamos conhecer a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Os planos de Deus, suas obras. Tudo isso nos próximos capítulos, e você está convidado a participar comigo. Amém? Amém. Hoje foi só melzinho na chupeta. Só a introdução. Só a introdução. Na próxima aula nossa, nós vamos então já iniciar, sem revisão, começar a falar sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Eu digo para você o seguinte: não basta crer que Deus existe. É preciso saber. Não basta dizer se eu conheço a Deus. Você precisa saber. O que você conhece a respeito de Deus? Será que o Deus que você crê e conhece é o Deus que está descrito nas Escrituras? É o Deus da Bíblia? É esse que nós queremos conhecer e nos maravilhar como salmista. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, domingo que vem, neste mesmo horário, neste mesmo lugar, nós estaremos juntos aqui, conhecendo a Deus. Amém. Olha, eu ficaria o ano inteiro dando essa aula sobre Deus. Porque se é um oceano que você não consegue esvaziar, tem muita coisa boa. Amém ou não? Amém. E quando a gente chegar na aula sobre o diabo, né, que fatalmente, como é algo que está na Bíblia, a gente precisa conhecer, nós vamos passar assim, rapidinho. Né? Quero saber de diabo, não. Mas de Deus nós queremos conhecer muito. Amém? Amém. Você vai faltar? Não. Ô, papai. Eu já fiz a chamada disso. Na última aula você não participou, tem junto, tá muito